Pessoal, hoje é dia da gente produzir texto. Hoje, terça-feira, a nossa aula será com o nosso caderninho de produção de texto. Olha só, na nossa produção de texto de hoje, a gente vai dar o mesmo tema daquele texto que a gente está trabalhando lá no livro de português, o ponto de vista, tá? Eu vou deixar para vocês um tutorial de como é que a gente vai fazer uma atividade mais artística levando em consideração esse tema da nossa redação de hoje, beleza? Então tá bom, não se preocupe. Você vai entender direitinho qual que é o objetivo dessa atividade. Lá nesse tutorial você vai ver que você vai fazer um desenho como se você estivesse olhando pela janela, tá bom? E aí você vai imaginar algo que você gostaria de ver pela sua janela. É isso que eu quero que vocês desenhem. Vocês vão fazer um desenho, depois de assistir o tutorial de como é que se faz o desenho direitinho, né? Você vai imaginar o que você gostaria de ver pela sua janela. Depois que você imaginou e criou o seu desenho, aí é que entra a parte da nossa produção. Você vai criar uma história baseada nesse seu ponto de vista. Imagina que você abriu a sua janela e aí você teve uma visão. Você viu o quê? É um céu estrelado? Então você vai criar uma história falando sobre a noite que você... uma noite especial em que o céu estava estrelado. O que aconteceu naquela noite? Ou então, se você abriu a janela e viu a visão do mar, uma praia bem bonita. Ah, então você vai criar uma história falando sobre a sua viagem dos sonhos. Ah, não, eu vou criar a Torre Eiffel. Ah, aquela torre maravilhosa, o meu sonho é conhecer a Torre Eiffel. Então você vai desenhar a Torre Eiffel e vai criar a sua história sobre isso, tá bom? Ou então você pode colocar uma pessoa no quintal. Uma pessoa no quintal. Ah, e aí você vai criar a história falando sobre essa pessoa que está lá sendo vista pelo quintal. Ou você pode, por exemplo, criar uma história de crianças brincando e falar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo, né? Ou então colocar a paisagem de uma cidade, que você abre a janela e você vê a paisagem de uma cidade. Que cidade é essa? Você vai criar uma história sobre isso, tá bom? O seu texto, ele tem que ter no mínimo 15 linhas. Consegue criar uma história com no mínimo 15 linhas? Nessas 15 linhas, você vai, entre elas, colocar o seu título, pular uma linha, começar a sua história contando quem são os personagens da sua história, tá bom? Vai falar aonde é que essa história acontece e eu quero a sua história separadinha em parágrafos, tá bom? Então você vai escrever o seu texto da melhor forma que você conseguir, com muita calma, muita tranquilidade. Hoje nós não temos muitas atividades, então você pode tirar o seu tempo para criar, tá bom? E aí, então, dentro da nossa atividade de hoje, a gente tem atividades artísticas e também colocar em prática aí o nosso ponto de vista. Belezinha? Então, beijos, bom trabalho, boa produção de texto, usa bastante a sua criatividade e lembre-se, eu sou o seu leitor, então eu tenho que ser fascinada pela sua história. Bom, beijão, até mais, tchau!